Em nossa série O Fruto do Espírito, abordamos um a um estas diferentes manifestações do fruto do Espírito Santo, conforme nós lemos em Gálatas, no capítulo 5, os versos 22 e 23, que diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para o desfecho desta série de estudos, é importante nos ocuparmos hoje com aquilo que a Bíblia chama de obras da carne, que é o que está em oposição ao fruto do Espírito. No mesmo texto de Gálatas 5, mas agora nos versículos 16 seguintes, temos a lista das obras da carne. Assim lemos: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faças o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que é teimosia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias, e outras coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós podemos denominar como obras da carne tudo aquilo que o ser humano produz no seu estado natural, como criatura caída em pecado. Tudo aquilo que o ser humano produz naturalmente em sua vida de rebeldia contra Deus. Percebemos que o pecado deixa as suas marcas em todas as áreas da nossa vida e nos afeta profundamente como um todo. Tanto que, às vezes, determinam todos os aspectos do nosso ser. Como Jesus disse lá em Mateus 7,16: pelos seus frutos sereis conhecidos. A gente conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Dessa lista aí de Gálatas, que fala tanto do fruto do Espírito em suas diferentes manifestações, como também das obras da carne, que são produzidas pela nossa natureza carnal caída, nós podemos dividir em 4 grupos, pela ordem que foi aqui citada. O grupo que fala sobre frutos do pecado no âmbito da vida da sexualidade, frutos do pecado no âmbito da nossa relação com Deus, tem a ver com o culto a Deus, frutos do pecado no âmbito do relacionamento interpessoal, nossa relação com o próximo, e o fruto do pecado no âmbito do relacionamento comigo mesmo, aquilo tem a ver com o eu, com a disciplina pessoal, com o domínio próprio. Vamos dar uma olhada? Primeiro, o grupo que fala da relação do pecado com a sexualidade. São 3 essas obras da carne que são mencionadas: a prostituição, a impureza e a lascívia. Conforme a linguagem do Almeida. Na nova versão internacional é imoralidade sexual, impureza e libertinagem.
E na nova tradução da linguagem de hoje é imoralidade sexual, impureza e ações indecentes. Em Mateus 5:28, Jesus disse: eu vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher ou um homem com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela, no seu coração. Veja como o pecado afeta a nossa sexualidade, produzindo uma vivência desequilibrada da mesma. O pecado coloca todo o âmbito da sexualidade, inclusive atos e pensamentos, em desacordo com a ordem estabelecida por Deus na santidade da sua palavra. Por isso que está lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20:14, não cometerás adultério. Antes, durante e depois do casamento. O segundo grupo de obras da carne são aqueles que são frutos do pecado no âmbito da relação com Deus, o culto a Deus. E aqui aparecem 2 pecados, que é a idolatria e a feitiçaria. Coisas graves aqui, né? Esse desequilíbrio do ser humano na sua relação também com a sexualidade tem a raiz aqui no primeiro mandamento, que tem a ver com o mandamento que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Vê como uma coisa puxa para outra. Idolatria, a feitiçaria, que são aqui mencionadas, também tem a ver com apostatar da verdadeira fé, fé bíblica, abraçar seitas, crenças, doutrinas estranhas aos preceitos ensinados pelas alianças bíblicas no Antigo e no Novo Testamento. Então, idolatria e feitiçaria também envolve esses aspectos, que é uma rebelião contra a santidade da palavra de Deus, é desconfiar daquilo que Deus disse e começar a dar crédito àquilo que homens disseram. Ícones de religiões e filosofias religiosas ao longo do mundo e ao longo da história. 1 Samuel 15:23, nós lemos: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e igual ao culto a ídolos. Rebelado contra Deus, o ser humano busca satisfazer a si mesmo por meio de ritos, religiões, crenças, filosofias religiosas, figuras concebidas pela sua imaginação e feitas com as suas próprias mãos, que ofendem a Deus. Tudo que devíamos saber de Deus, Ele já nos revelou pela sua palavra. E toda forma de culto que é agradável a Ele, Ele também já determinou pela sua santa lei. Terceiro grupo da obra da carne é os que estão vinculados aos relacionamentos interpessoais, eu e o próximo. E aí tem uma baita lista aqui na ordem que diz: inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção e inveja. Tudo pecados no relacionamento interpessoal. O homem carnal é individualista e o pecado o afasta do convívio com o próximo. Nós nos tornamos estranhos uns aos outros e às vezes até combatemos uns aos outros. Nos tornamos solitários, incapazes de criar e manter relacionamentos saudáveis e duradouros. Também isso precisa ser resgatado, redimido, curado, sarado pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Tem que estar em nossas orações: Deus, afasta de mim essas obras da carne que me fazem pecar, não só contra ti, contra a minha sexualidade, mas também contra o meu semelhante. O quarto e último grupo é o grupo que fala do eu, da disciplina pessoal, do domínio próprio. E aqui, à guisa de exemplo, no texto de Gálatas citam-se 2 exemplos de obras da carne, que é a bebedice e a glutonaria. A
beberragem e a comilança, que são ilustrações de tudo que tem a ver com o desejo frívolo de satisfazer a carne, todas as inclinações carnais. Essa lista não é fechada nesses dois itens, beberragem e glutonaria. Que a palavra de Deus sublinha aqui, citando esses dois exemplos, é que os praticantes dessas obras, eles são escravos de si mesmos, portanto precisam ser libertos. E falando em libertação, é assim que queremos terminar essa série de estudos, que falamos do fruto do Espírito e hoje das obras da carne, falando sobre a vitória de Deus em Cristo sobre o pecado. Sim, o Espírito Santo nos permite perceber o fruto do pecado e as obras da carne presentes em nós, para que possamos nos arrepender, confessar e abandonar pecado. Nós lemos em João 16:8, Jesus diz: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A vitória sobre o pecado foi conquistada por Jesus Cristo na cruz. E nós temos o privilégio de poder hoje já usufruir dessa vitória e da liberdade que Ele nos dá. Em Gálatas 5, 24 e 25, lemos: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos carnais. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Santo de Deus. Isso acontece quando reconhecemos a nossa condição pecaminosa, nos arrependemos do nosso pecado e temos o desejo de abandoná-lo. Quando consagramos a nossa vida a Cristo, a nossa carne é crucificada na cruz e é vertido sobre nós o sangue do Salvador, que lava nossas vestes imundas para que sejam alvas como a neve. Cristo nos liberta da escravidão das paixões e dos desejos pecaminosos e, mediante o arrependimento diário, mortificando a nossa natureza, Ele nos dá santidade. Termino com a frase de Lutero, o reformador da igreja, que disse: arrepender-se quer dizer odiar o pecado e abandoná-lo em temor a Deus. O amor, nós voltamos para Deus, e a nossa indignação é para com o pecado, nunca o contrário. Que Deus possa retirar de nós as obras da carne e fazer frutificar o fruto do Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Amém. Se você gostou dessa série de estudos, você pode adquirir o material impresso que foi produzido pela equipe de educação cristã contínua do Sínodo Centro-Sul Catarinense, Sínodo da IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Esse material, com todas as partes de cada um dos estudos, falando de cada um dos frutos, estão aqui disponíveis. Você pode solicitar junto ao Sínodo Centro-Sul Catarinense alguma das suas comunidades vinculadas, ou também pode solicitar diretamente a mim e nós faremos chegar até você. Agradecemos então o Sínodo Centro-Sul Catarinense pela produção desse material, da equipe que trabalhou, da qual eu tive a alegria, o privilégio de ter feito parte. Também quando lá em Santa Catarina trabalhava. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa série, que Deus os abençoe e até nossos próximos estudos. Até lá, fiquem todos com Jesus.